As crises que passamos na vida servem para nos dar instrução a respeito da vontade de Deus que Ele tem para com os filhos seus, isso em cada tempo e em cada ocasião. O texto em estudo mostra uma crise pela qual passou o rei de Israel. Também mostra a misericórdia que para nós tem o Deus Criador da terra e céu. Este é o terceiro capítulo do segundo livro de Reis e você é muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, de comentar, de curtir e trazer mais um inscrito. Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, se tornou, cuja capital era Samaria, no 18º ano de Josafá, que era o rei de Judá, e por 12 anos ele reinou. Fez o que reprova, o Senhor reprova, mas como sua mãe e seu pai não, pois em algumas coisas ele até entrou em ação. Olha o que ele fez, derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai há um tempo havia levantado. No entanto, ele persistiu como Jeroboão, cometendo os mesmos pecados. E também a Israel a cometer esses pecados ele levou, e desses pecados todos, deles ele não se afastou. Ora, Messa, o rei de Moabe, muitos rebanhos possuía e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, além de 100.000 carneiros. Periodicamente tudo isso ele trazia. Mas ele rebelou-se contra o rei de Israel, esse tal o rei de Moabe, logo depois que morreu o rei que reinava em Israel, o Acabe. E o rei partiu de Samaria, bem naquela ocasião, e mobilizou todo Israel, assim como fez o rei Jorão. Também ele enviou essa mensagem para o rei de Judá, que nos dias dele era o rei Josafá. E ele disse: o rei de Moabe rebelou-se contra mim ferrenhamente. Na luta contra Moabe, você poderia me ajudar ativamente? Sim, eu irei, respondeu ele positivamente. Eu irei, serei teu aliado. Seremos um só exército, serão teus os meus cavalos e também os teus soldados. E perguntou ainda: por qual caminho atacaremos? Ao que respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Por este caminho nós iremos. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, andaram por alguns dias até que chegaram em Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, a água já havia acabado, tanto para os homens como para os animais. Então o rei de Israel ficou muito preocupado e exclamou então o rei de Israel: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar às mãos de Moabe? Será que foi isso que ele fez? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta para que possamos consultar o Senhor e por meio desse profeta acharmos resposta certa? Ah, existe sim, um conselheiro do rei de Israel respondeu. Ele era auxiliar de Elias, o nome dele é Eliseu. Ao que Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor com ele está. Então o rei de Israel, o rei de Edom e de Josafá, ele também é Josafá, foram para Eliseu para que com ele pudesse falar. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Vá mais uma vez. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe, foi ele que nos ajuntou. Então Eliseu disse: eu juro pelo nome do Senhor, aquele a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, que é o rei de Judá, para você eu nem iria mesmo olhar, nem mesmo atenção para você eu ia dar. Mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e o poder do Senhor foi totalmente o tomando. E ele disse: assim diz o Senhor, muitas cisternas deste vale vocês podem cavar, porque assim diz o Senhor, ouça bem o que ele está a falar. Vento e nem chuva neste local vocês verão. Contudo, este vale ficará cheio de água, vocês e seus rebanhos e os outros animais também beberão. Mas o Senhor mais ainda fará. Ele também lhes entregará a Moabe, o entregará nas suas mãos. Todas as cidades fortificadas importantes vocês destruirão, toda árvore frutífera vocês derrubarão, e todas as fontes de água vocês taparão. E ainda de pedras, todas as terras de cultivo
de pedras vocês totalmente essas terras encherão. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda aquela vasta região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacar, todos os que eram capazes de alguma arma, de alguma forma empunhar, desde o mais jovem até os mais velhos, todos eles foram convocados e diante da fronteira eles ficaram ali posicionados. Ao se levantarem na manhã do seguinte dia, o sol intensamente naquela água se refletia. Para os moabitas que diante daquela água estavam, a água era vermelha como sangue. Era assim que eles a enxergavam. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. E a cidade de Moabe, os israelitas totalmente saquearam. Quando, porém, os moabitas ao acampamento de Israel se dirigiram, os israelitas também os atacaram e eles, de tanto medo, fugiram. O território de Moabe arrasaram e as cidades também eles destruíram. E quando passavam por um campo cultivável, cada homem uma pedra tirava até que o campo ficasse coberto. Era assim que eles se portavam. Taparam todas as fontes de água, toda a árvore frutífera eles também derrubaram. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras vieram para cercar e também para atacar. Quando o rei de Moabe viu que a batalha ele estava perdendo, ele reuniu 700 homens armados com espadas afiadas ao seu lado. E muito esforço ele foi fazendo. Ele queria alcançar o rei de Edom, mas ele ali também fracassou. Então seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, esse menino pegou e sobre o muro da cidade, aquele rei ao seu filho sacrificou. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e para a sua própria terra. Depois disso, eles voltaram. Meus queridos, eu não sei qual a lição mais importante que você tirou desse capítulo, mas eu vejo aqui, em letras garrafais, misericórdia de Deus em favor do rei de Israel, Jorão, que não tinha muita sabedoria, não tinha se libertado dos pecados dos seus pais, fazia coisas erradas, mas Deus teve misericórdia dele, colocou ali, outros reis, o rei de Edom e o rei de Judá, o Josafá, para ajudá-lo também. E a conversa com Eliseu também me chama a atenção, porque Eliseu, ele fez uma profecia, ele buscou o Senhor em consideração ao rei Josafá. Será que alguém olha para você e diz: olha, por esse eu faço, por aquele não, mas por esse, que é filho de Deus, que é um homem bom, é uma mulher bacana, eu vou fazer porque ela merece, porque a palavra do Senhor, a mensagem, o brilho nos olhos é diferente. Meus queridos, nós precisamos ser diferentes, brilhar por Jesus. A misericórdia dele é grandiosa? Sim, mas nós não podemos brincar com o pecado. O pecado derruba a gente, maltrata, machuca, tanto a nós quanto as pessoas que estão ao nosso redor. Nós percebemos que a história de Acabe, depois de Acabe veio Acasias não tinha filho, o irmão dele reinou no lugar dele e os pecados vão só aumentando, enquanto que Josafá, ano vai e ano vem, ele continua no poder do reino de Judá, que era o reino do sul. Seja você um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um ser humano diferente porque serve ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo da leitura da Bíblia no projeto Reavivados pela Palavra. Até lá!